Boa noite, gente. Hoje é uma noite de sexta-feira e apesar de ser quase 10h30 da noite, eu vou dormir cedo. Eu durmo cedo. Tanto que eu já estou até de pijama. E nesse vídeo noturno, eu vou fazer um vídeo. Estou fazendo um vídeo, aliás, sobre uma questão que ela provoca um pouco de polêmica, mas não deveria. É uma questão importante. Hoje eu vou falar sobre depressão e ansiedade. Eu não vou usar termo técnico, eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês entenderem, tá bom? Nós temos diversos sistemas no nosso organismo, e entre eles há o sistema nervoso, que é o sistema mais importante de todos. Nesse sistema nervoso, conforme vocês estudarem biologia já alguma vez na vida de vocês, existem os neurônios, que são células especializadas em transmitir o impulso nervoso dentro do sistema nervoso e também para todas as áreas do organismo. Esse impulso nervoso ele pode ser elétrico, como é na maioria das vezes, e ele também ocorrer por intermédio de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias de natureza proteica, eles são feitos de proteínas pelos próprios neurônios e eles circulam sobre o sistema nervoso e todo o seu corpo. Até aí tudo bem. Eu vou citar um. Por exemplo, a acetilcolina ela é responsável pelos movimentos do nosso corpo, pelo movimento do músculo estriado esquelético. Por exemplo, para eu conseguir fazer esse movimento, eu enviei uma ordem para o meu sistema nervoso, ele fez o impulso nervoso, eu vi o impulso de natureza elétrica e foi produzida a acetilcolina, que foi solta no espaço entre o neurônio motor e a célula muscular. E nesse espaço, essa célula muscular ela tem receptores que são como se fossem sensores da presença desses neurotransmissores. Assim, é como se fosse uma chave fechadura. Para cada fechadura, existe um tipo diferente de chave que vai se encaixar nela. E é assim que funcionam os receptores. Aí essa célula capta a acetilcolina e o músculo contrai. E eu faço esse movimento. Ou qualquer outro que eu queira fazer. Ai, soninho. Tô com soninho, mas tudo bem. Então, desde o movimento do nosso corpo, como a acetilcolina, existem outros mais importantes, que são responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Claro que o responsável pelos nossos pensamentos e sentimentos somos nós. Mas esses sentimentos e pensamentos, eles também sofrem a ação dos neurotransmissores. E o aumento da taxa deles, ou a queda, pode levar a vários distúrbios que afetam o seu comportamento. E eu acredito que esses distúrbios, que são no caso os distúrbios psiquiátricos, são os piores, porque eles atrapalham na sua interação com o meio social e atrapalham nas suas atividades, tanto sociais, pessoais, até mesmo quando você não está fazendo nada, isso atrapalha. E agora, o que a ansiedade e depressão tem a ver com isso? Tá, calma aí, que eu vou explicar. A ansiedade, em algumas situações, ela é um sentimento normal. Por exemplo, você está fazendo vestibular. Você estudou o ano inteiro, está estudando, está se dedicando. Aí, na véspera da prova, é natural que você fique ansioso. Todo mundo já ficou ansioso pelo menos uma vez na vida, por algum motivo. Primeiro beijo, uma prova importante, ou você queria conversar sobre uma decisão sua com seus pais. É natural você ficar ansioso nessas situações. Você provavelmente deve ter sentido tremores, suor, seu coração acelera, você fica agitado.
Até aí tudo bem. Nessas situações, a ansiedade é normal. Agora, quando você não tem motivo para ficar ansioso e fica ansioso, isso merece atenção. Assim, uma pessoa com ansiedade, ela pode ter a vida mais tranquila do mundo, ela pode estar na melhor fase da vida dela ou na pior, isso não vai fazer diferença. E ela se sente agitada. Até algumas vezes ela agita os membros numa tentativa de aliviar a tensão. Em alguns casos, ela pode até se automutilar numa tentativa de aliviar a tensão. Acredite, quando uma pessoa está psicologicamente perturbada, esse tipo de coisa alivia a tensão. Acredite. Eu também me perguntava, mas se eu me cortar vai doer. Como é que a pessoa consegue sentir alívio nisso? Sente. Assim, eu tô fazendo esse vídeo não somente por ser um assunto importante, mas por experiência própria. Eu tô numa fase da minha vida meio complicada. Eu tô fazendo vestibular pra medicina há 2 anos. E nesse ano, um pouco depois do meu aniversário, meu avô morreu. Assim. E eu acabei entrando num quadro de depressão ansiosa. Eu não sei se é depressão ansiosa ou se é ansiedade depressiva, enfim. Eu não sei que nomenclatura é. Mas acontece que eu apresentei os 2 quadros. E eu quero fazer esse vídeo com o intuito de ajudar também pelos que estão passando pela mesma situação que eu. Assim, hoje é um dia que eu tô bem. Eu tô perfeitamente bem. Eu me trato com um psiquiatra. Eu tomo um antidepressivo, um Menelate. E tomo um ansiolítico, que é o Lexapro. Assim, tá sob controle. Eu tô fazendo terapia. Mas mesmo assim, tá um pouco difícil pra mim. Mas eu acredito que eu vou conseguir superar. Vou conseguir superar isso. Aí, voltando. No momento que você começa a perceber que você começa a ficar agitado, você não consegue se concentrar em nada, seu sono é prejudicado, você não dorme, ou senão você acorda várias vezes de madrugada, você não consegue ficar sozinho, você tem medo de ficar sozinho. Você quando tá num lugar fechado, as pessoas podem até sentir como se esse lugar fosse entrar dentro de você, como se esse lugar fosse te espremer. Se você apresenta algum desses sintomas que eu falei, cara, vai procurar ajuda. Sério. Eu vou falar sobre depressão e vou falar um pouco melhor sobre como funciona o tratamento. Tá bom? Então vamos continuar. Depressão. Uma coisa é você ficar triste. Outra coisa é você ficar depressivo. A depressão, um dos sintomas dela é a tristeza. Mas existe a tristeza normal e a tristeza patológica. Na tristeza normal, cara, assim, você fica triste porque, vamos supor, você estuda o ano inteiro para o vestibular. Aí você toma bomba. É natural você ficar triste. Não tem como. Seria normal se você não ficasse, mas é normal você ficar triste quando você leva a bomba no vestibular, quando você briga com seu namorado, quando você briga com seus pais, ou quando acontece alguma coisa que te incomoda ou que te deixe frustrado de alguma forma. Isso é natural e até benéfico para o ser humano, para que ele possa analisar o que errou e para poder fortalecê-lo nas experiências da vida. Que, por exemplo, eu vou citar o exemplo do vestibular. Seu primeiro ano de vestibular, você estudou bastante, mas você não passou, você tomou bomba. É natural que você fique triste, mas essa tristeza vai fazer você analisar o que você errou
E no que você errou, se é efetivamente o que você quer, essa tristeza que é momentânea vai te impulsionar a estudar mais, a se dedicar mais, a ter mais disciplina. Aí você consegue atingir o seu objetivo, não importa quanto tempo demore. Isso não só com o vestibular, mas na vida, no namoro, com a família. Eu tô um pouco resfriada. Mas assim, no caso da depressão, você sente tristeza sem motivo algum. Sua vida pode estar perfeita, pode estar um mar de rosas. Você se sente triste. Essa tristeza, ela não tem razão alguma. Você tenta descobrir motivos para ela, mas você não acha. E além disso, há sintomas físicos. Dor no corpo, fraqueza, desânimo, tontura. Sua concentração é prejudicada bastante, que você fica tão triste, tão triste. É como se suas forças estivessem indo embora e se esvaindo. Você não consegue se concentrar. A pessoa tende ao isolamento porque tudo pra ela começa a incomodar. Até a voz das outras pessoas conversando normalmente com ela passam a incomodar. Ela perde o interesse das atividades que ela mais gosta de fazer. O interesse diminui bastante, ou ela para de vez de fazer. Além disso, pode haver insônia. A pessoa depressiva não dorme, ou há casos que a pessoa depressiva dorme muito. Tipo 12, 14, 16 horas por dia. Também há o sentimento de culpa, porque você vê que sua tristeza não tem motivo. Você começa a se culpar, você fica pensando, por que eu tô triste? Minha vida tá perfeita, cara. Tem pessoas que têm todo o motivo do mundo para estar triste e não estão. Então, eu sou inútil porque eu tô triste. Começa vários pensamentos de culpa, de se depreciar. Sei lá, de... Não vou falar coitadismo porque é um termo muito forte. Vou falar assim, você começa a se culpar, a se sentir um inútil. Assim, vou voltar ao que eu tava falando quando eu fiz intervalo entre a ansiedade e a depressão. Se você que está assistindo esse vídeo apresenta algum desses sintomas que eu falei, vai procurar ajuda. Cara, procura ajuda. Não vai nesse papo de que depressão é falta de Deus no coração, que é falta de louça pra lavar, porque não é. É uma doença como outra qualquer. Você não tem culpa disso. Ninguém pede pra ficar doente. No caso da ansiedade e da depressão, o seu comportamento não é que ele desencadeie. Você tem uma tendência natural, biológica, a uma dessas doenças, assim como na esquizofrenia e no grupo das psicoses. Se há uma tendência natural e determinados fatos que ocorrem na sua vida já é um gatilho. É igual uma arma. Você está segurando uma arma, ela está travada. A primeira oportunidade que você vai ter de atirar em alguém, se você tivesse uma arma na mão, você iria puxar o gatilho. O que fez você puxar o gatilho? Você visualizar o seu alvo. É a mesma coisa que funciona no caso da depressão, da ansiedade e das psicoses. Existem fatores psicológicos que levam a pessoa a isso também. Por exemplo, cada pessoa responde a uma determinada situação de maneira diferente. O que pode ser uma coisa idiota para você
pode significar tudo para outra pessoa. E isso desencadear várias coisas dentro da psique dela. Aí assim, vou contar o meu caso, como aconteceu comigo. Vou relatar a minha experiência de vida. Esse ano, quando foi lá para meados final de março, não, foi meio de março que isso tudo começou. Eu fiquei doente, eu fiquei com gastroenterite. Pô, até aí tudo bem, normal, todo mundo fica doente, pelo menos uma vez na vida. Só que no meio disso, eu comecei a ter crises ansiosas. Eu não dormia, eu ficava andando pela casa toda agitada, eu não conseguia fazer nada. Eu pegava uma atividade para fazer, por exemplo, eu tentava estudar. Eu pegava assim, eu não conseguia estudar. Eu largava, eu tentava jogar no computador, eu não conseguia. Aí depois eu largava, eu tentava fazer outra coisa, eu não conseguia. Eu sentia meu coração acelerado, eu suava muito. Uma agonia, um medo assim de tipo, você fica com medo de morrer, ou de ter um troço, ou de enlouquecer. À noite eu não dormia. Eu ficava a noite inteira com os olhos abertos. Eu nem conseguia ficar sozinha, também tinha um horror de ficar sozinha. Tanto que eu dormi com minha mãe. Minha mãe cortou um dobrado comigo. Quando isso tudo começou. E além disso, depois das crises ansiosas, vinha uma tristeza, assim, eu começava a chorar do nada. Sem motivo nenhum pra chorar, eu chorava o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro deitada na cama chorando. E eu não tinha apetite nenhum. Eu só comia porque eu tinha que comer. Porque se deixasse, eu não comia. Mas eu pensava, não, eu tenho que comer. Aí eu pensei, aí teve uma hora que, numa dessas crises de choro que eu tive, eu pensei assim, puta merda, cara, eu tô caindo em depressão. Eu pensei. Aí eu fui pedir ajuda. Eu conversei com meu padrinho, que ele estuda psicologia. Aí ele falou assim, Daniela, você não pode ficar assim. Você passou por uma fase difícil, seu avô morreu. Você precisa procurar ajuda. Vai no médico, que ele vai te passar um remédio e ele vai te encaminhar pra terapia. Assim, gente, eu me sinto um pouco desconfortável falando sobre isso, não sei, mas eu acho que eu tenho obrigação moral de fazer isso. Porque assim como eu, tem muita gente que precisa e que tá em estado até pior do que o meu. Aí eu conversei com os meus pais, falei o que ele tinha me dito, aí eu comecei a procurar ajuda. Fui a um psiquiatra, eu conversei com ele, ele me bombardeou de perguntas. Aí ele me passou 2 remédios, ele me passou o Lexapro e o Menelate, um ansiolítico e um antidepressivo, e me encaminhou pra psicóloga. Assim, nunca guarde o seu sofrimento pra você. Porque esse papo de que eu sou forte, eu vou conseguir suportar isso tudo sozinho, ou é uma fase ruim, vai passar, cara, não vai nessa. É roubada. Se você teve algum desses sintomas, vai procurar ajuda. Mas por onde eu começo, Daniela? Procura uma pessoa em quem você confie, que você possa conversar. Aí você pensa, mas as pessoas vão me julgar. Eu tive esse medo. Mas eu vi que isso era besteira minha. Por quê? Eu passei a conversar com meus amigos. Eu falei pros meus amigos mais próximos e pro meu namorado o que estava acontecendo comigo, pro meu padrinho. E eles estão me apoiando nessa. Eles sempre estão me dando força para que eu possa continuar e seguir em frente. E quando você passa por uma situação difícil e você tem o apoio de uma pessoa, é muito mais fácil você... Não vou dizer fácil não é a palavra. É melhor para você superar
você tem mais força para continuar seguindo em frente. Assim, se você tá passando por isso tudo, cara, você não é fraco. Você pode pensar, eu tô triste, tem tanta gente que tá passando por situações piores do que a minha, eu não tô triste, eu sou um idiota, eu sou um fraco. Cara, não vai nessa. Você não é fraco. Preste atenção em mim. Você é forte. Você é forte. Pra passar por tudo isso e continuar de pé, você é uma pessoa forte. Entendeu? Não permita que ninguém diga que você é fraco, porque você não é. Você não é fraco. É isso mesmo que eu tô falando. Aí vocês podem me perguntar, mas os remédios que você toma têm efeitos colaterais? Eu confesso que eu fiquei com cagaço quando eu comecei a tomar os remédios. Porque é o seguinte, eu fiz estágio técnico em enfermagem. Eu sou formada em técnico em enfermagem. E eu tenho um certo conhecimento. Não só por isso, mas também porque eu quero ser psiquiatra. E eu manjo um pouco dessa área, eu gosto de estudar sobre essas coisas. Aí eu pensei, puta merda, isso vai me dar um monte de efeito colateral. Cara, me deu alguns. Mas isso varia de organismo para organismo. Por exemplo, no meu caso, na primeira semana, eu senti mais sono que o normal. E até hoje eu sinto um pouco mais sono que o normal. E também no meu caso, meu peso aumentou. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade para ganhar peso. Eu sempre emagreci com muita facilidade. Quando eu comecei a tomar os remédios, eu engordei. Eu engordei uns 6 quilos. Na verdade, eu não sei se foi 6 quilos exatamente. Façam as contas, por favor. Eu de 56 quilos, eu fui pra 67. Eu tô pensando em arrumar uma atividade física pra fazer, porque eu já perdi algumas roupas e eu não quero que isso me cause problemas futuros. Mas assim, caso aconteça de você ter algum efeito colateral, conversa com o médico. Não faça nada por conta própria. Não deixe de tomar o remédio de jeito nenhum. Não vá na conversa dessas pessoas que diz: isso é besteira, vai passar, você não precisa de remédio porcaria nenhuma. Não cai nessa conversa. Siga a orientação do seu médico. Agora eu vou dar algumas orientações, também por experiência própria e de observação, sobre o que você deve fazer, caso você esteja nesse quadro. Caso você veja um amigo seu ou algum familiar próximo que esteja com um quadro assim, conversa com ele e diga para que ele procure ajuda. Porque as pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra. Eu confesso que eu mesma tive preconceito de ir ao psiquiatra. Eu fiquei assim, caraca, o que será que ele vai me perguntar? Como é que será que deve ser uma consulta? Cara, é uma consulta médica, como qualquer outra. Assim como você tá no clínico geral quando tá se sentindo mal, ele pergunta se você teve febre, dor de garganta, dor no corpo, te passa alguns exames laboratoriais. É a mesma coisa, tá bom? Eu confesso que eu aprendi muitas coisas com a ansiedade e as crises depressivas. Mas isso eu vou passar mais pra frente, porque eu tenho que voltar ao que eu estava falando. O que você deve fazer quando você está numa crise dessas? Primeiro, no momento que você já procurou ajuda, tanto de um psiquiatra como de um psicólogo, assim, orientações básicas. Nunca deixe de se alimentar bem. Por mais que você não sinta fome ou vontade de comer, come.
Nem que seja uma comida leve. Uma fruta, um sanduíche. Tenha uma alimentação balanceada, como legumes, verduras. Isso ajuda. Segundo, não se isole. De jeito nenhum. Claro, quando você tá muito mal, você tem vontade de se isolar. Aí é bom você ficar sozinho. Mas não passe o tempo sozinho. Busque o apoio dos seus amigos mais próximos, dos seus pais. Enfim, das pessoas do seu convívio. Busque o apoio delas. Terceiro, tenha um bom sono. Mesmo que durante as crises você não consiga dormir ou coisa do tipo, sempre que você durma, tente dormir no mínimo 8 horas de sono ou a quantidade de horas que o seu metabolismo funcione melhor. Por exemplo, no meu caso, eu me sinto satisfeita com 10 horas de sono. Eu durmo pra caramba. Mas, infelizmente, eu não posso me dar esse luxo, porque eu estudo, faço vestibular de medicina e eu tenho que estudar. Então, um horário de sono, assim, razoável, que eu consigo me sentir disposta, é 8 horas de sono. Mas, um sono, assim, que eu durma e acordo disposta, bem assim, com a corda toda, 10 horas de sono. Que 10 a 12 horas de sono. Mas eu não posso me dar esse luxo, eu acho que nem eu e nem a maioria da humanidade. Enfim, durma a quantidade de horas de sono adequada para você. O correto seria no mínimo 8, mas tem pessoas que dormem 5 e se sentem bem. Tem pessoas que dormem 9. Aí varia do organismo de cada um. E assim, o que eu tava falando? Esqueci o que eu tava falando, mas daqui a pouco eu lembro. Então assim, se alguém desse vídeo, assistindo esse vídeo, eu digo mais uma vez, apresentou algum desses sintomas, não haja por conta própria. Procure um médico. E eu repito mais uma vez, você é forte. Sim, você é forte para passar por tudo isso. E eu vou terminar por aqui. Desejo uma boa noite a todos. E melhoras para quem estiver passando pela mesma situação que eu. Boa noite.